venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Deus Emanuel, príncipe da paz, para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo Deus, Santo de Israel. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Jesus, Emanuel.
existe inferno que possa deter. Ele tem poder pra todo mundo vencer. Se ele prometeu, ele vai fazer. O seu poder é grande, maior do infinito. Não existe limites com o seu querer. Ele é Deus. Quando ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder pra todo mundo vencer. Se ele prometeu, ele vai fazer. Seu poder é grande, maior do infinito. Não existe limites com o seu querer. Ele é Deus. Vamos adorar este Deus. Vamos exaltar este Deus. Digno Ele é de toda adoração. Proclamemos de coração. Vamos adorar este Deus. Vamos exaltar este Deus. Digno Ele é de toda adoração. Proclamemos de coração. Vamos adorar este Deus. Vamos exaltar este Deus. Digno Ele é de toda adoração. Proclamemos de coração. Proclamemos de coração. Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, né? Por mais um dia que o Senhor tem nos concedido, de nós estarmos aqui nesta noite, reunidos, juntos, num só propósito, é adorar o nosso Deus. Porque Ele é digno de glória, de honra e de todo louvor. É muito bom quando a igreja ela se une para adorar o nosso Criador. A coisa melhor do mundo, irmãos, é estar na casa do Pai. Porque na casa do Pai a fartura, alimento, a paz que Ele nos traz, né? E isso é uma alegria para o nosso coração, né? Porque quando nós reunimos para adorar o nosso Criador, Ele nos alegra, porque Ele está vendo um povo que está buscando Ele de todo o coração, né? E que nesta noite, que nós estamos aqui somente para adorar a Ele e prestar culto ao Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, estão felizes? Está, né? Porque a alegria do servo do Senhor é estar na casa do Pai. É estar junto, unidos, num só pensamento e num só propósito. Antes da gente orar, eu gostaria de deixar apenas um versículo, Colossenses 3, apenas o versículo, só 2. Deus colocou esse versículo no meu coração e eu gostaria de deixar para a igreja nesta noite. Por quê? Nós temos que buscar as coisas do alto. Não é verdade? Nós temos que buscar as coisas do Senhor, para que Ele venha nos acrescentar aquilo que nós precisamos. Glória a Deus. Está escrito assim, Colossenses 3, o versículo 2, ó. Pensai nas coisas que são de cima
e não que são da terra. Glória a Deus. É o que nós estamos fazendo neste momento. Buscando o quê? A presença do Pai. Buscando a presença do nosso Deus. Porque Ele se faz presente, Ele está no meio de nós. Ele está no meio da sua igreja. É por isso, irmão, que nós temos que pensar nas coisas do alto, nesse momento, né? Eu não sei qual é o pensamento, não sei a luta, as dificuldades que cada um passa, mas nesse momento esquece todos os seus problemas, suas lutas, as suas dificuldades, que muitas das vezes nós passamos, e pensar nas coisas do Senhor, porque Ele pode derramar da sua glória nesta noite, Ele pode derramar da tua unção nesta noite, e fazer de nós mais do que vitoriosos e mais do que um vencedor. Porque aonde Jesus está, algo acontece. Aonde Ele chega, traz a cura, traz o milagre, traz o renovo. E não é diferente, Ele está aqui neste lugar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que os irmãos fiquem em pé agora e vamos falar com o Senhor. Vamos levar os nossos pensamentos a Ti neste momento, porque somente Ele pode resolver a situação de cada um de nós. Pai, neste momento, eu quero levar os meus pensamentos até a Ti, Senhor. A Tua palavra disse, Pai, tudo que será ligado aqui na terra, será ligado lá no céu, Senhor. E eu creio, Pai, que nesta noite, tem um povo aqui que está Te adorando, Senhor. Tem um povo aqui que veio para Te adorar, Senhor. E o Senhor sabe, Pai, as lutas, as dificuldades que cada um passa ou que enfrenta. Mas eu sei, Pai, que o Senhor vive e reina no meio de nós. E que nesta noite, Pai, que o Senhor tem liberdade para passear no meio dos Teus castiçais, para trazer alegria naqueles que estão tristes, trazer fortalecimento naqueles que estão fracos, e trazer alegria, Pai, aonde não tem alegria. E eu creio, Pai, que tem vidas aqui, Pai, que só o Senhor sabe como chegou e como está. Eu não sei a vida de cada um, o que passa, o que sente, mas o Senhor sabe, Pai, porque os Seus olhos vê todas as coisas. Nada fica escondido do Senhor, porque o Senhor sabe, porque o Senhor nos sonda todos os dias, Pai. E que nesta noite, Pai, que o Teu Espírito Santo tem liberdade para passear no meio do Teu povo. E trazer, Pai querido, renovo, trazer alegria, trazer fortalecimento, Pai, na vida de cada um de nós. Porque nós estamos aqui somente para Te adorar, Senhor. Nós estamos aqui somente para dizer o quanto que o Senhor é bom e o quanto que o Senhor cuida de nós. Porque a Tua palavra disse, ai de nós, se não fosse o Senhor. O que seria de nós, o que seria da igreja, o que seria do povo que vive nessa terra, se não fosse o Senhor estender as mãos e abençoar. Mas o Senhor, Pai, é um Deus que está no comando de tudo e está no controle de tudo, Pai. E que nesta noite, Pai, que o Senhor venha tomar a direção deste culto, que o Senhor venha tomar a direção dos louvores que vão ser entoados neste lugar, Pai. Que o Senhor também abençoe o Teu servo que vai ministrar a Tua palavra, Pai. Que ele seja um instrumento Teu, Pai, que ele nem possa imaginar aquilo que o Senhor possa fazer. Porque o Senhor sabe da necessidade da igreja. O Senhor conhece o coração do Teu povo e o Senhor já preparou a palavra, Pai, já colocaste no coração do Teu servo. E creio, Pai querido, que ninguém vai sair daqui vazio, Pai. Ninguém vai sair daqui como entrou, porque o Senhor tem uma palavra para cada um de nós. E que Teu Espírito Santo, Pai, tem liberdade para fazer muito mais do que pedimos, do que pensamos ou do que nós imaginamos. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e já agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja possa se assentar e eu já passo a oportunidade para o grupo Maranata. Amém? O grupo Maranata já está com a oportunidade para adorar ao Senhor junto com a igreja. Glória a Deus.
Glória a ti, Senhor. Só tu és digno de toda honra, de toda glória, meu Deus. Glória a Deus, aleluia.
Glória a Deus, né, irmãos? Que maravilha é a igreja louvar ao Senhor, né? Não tem nada igual. E é por isso, irmão, que nós temos que se alegrar na presença do Senhor, viu? Temos que se alegrar, porque o nosso Senhor, Ele está aqui. Ele quer que nós se alegramos na presença dEle. Porque aonde Ele está, algo acontece. As coisas acontecem. Não é por acaso que nós estamos aqui, não. Nós estamos aqui para adorar o Criador dos céus e da terra. Esse Jesus que nos amou, esse Jesus que nos resgatou. E hoje nós estamos aqui para adorar Ele, engrandecer o nome do Senhor. Aleluias. Louvado é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. E neste momento também eu já chamo a irmã Lloyd para estar também falando algo da parte do Senhor. Eu não sei se ela vai louvar, mas eu creio que é um louvor também. E que a igreja louve ao Senhor também, junto com ela, irmãos. Glória a Deus. Paz, Senhor Jesus, de novo, para todos. Deus abençoe. Vou louvar aqui, mas se os irmãos souberem, podem me ajudar. Glória a Deus. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece sobre os teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa. Pois um só dia, Senhor, estar neste atro vale mais que 1000. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois um só dia, Senhor, é só e escudo. Não haverá bem algum naqueles que habitam sobre os teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu tenho que memorizar bastante os louvores, porque eu não estou enxergando. E aí, mistura um pouco, né? Mas os irmãos me perdoam, Jesus me perdoa e os irmãos me perdoam. E eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, né, irmãos? Que Deus abençoe a vida da irmã Lloyd. Deus sabe de todas as coisas, né? Deus conhece a vida de cada um de nós e ela tem se esforçado, que a gente sabe, e Deus tem se agradado, né? Deus sabe de todas as coisas, né? Que Deus abençoe ela, que Deus continue abençoando. E neste momento também eu já chamo a irmã Andréia também, né? Glória a Deus que está com a oportunidade.
Pai do Senhor, irmãos. A igreja está cheia, né, irmãos? Por quê? Esses banquinhos aqui tá cheio de anjo. Que vocês não estão vendo, não, mas está cheia, viu, gente? Da presença do Senhor. Eu estou aqui para agradecer, né? Hoje é agradecimento mesmo, irmãos. E em Provérbios 22, 6, fala assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, irmãos, referente ao culto que nós tivemos de Páscoa, né? Alguns de vocês assistiram, então foi uma bênção. Hoje a gente preparou um videozinho para vocês estarem assistindo, assim, uma retrospectiva daquele culto. Foi uma bênção. Não foi fácil, irmãos. Teve irmã que ficou doente. Olha, foi assim uma coisa assim muito. O ministério infantil precisa muito da oração dos irmãos, né? Muito mesmo. E foi uma luta, irmãos. Teve criança, irmãos, eu me emocionei com uma criança. Ele veio, ele ficou a peça toda, ele estava doente, irmãos, ele estava com dengue, mas ele foi até o fim. Ele estava tremendo, ele falou assim: eu vou fazer. Quando terminou, ele foi para o hospital. Mas ele não queria perder de fazer aquela peça, de participar. E foi lindo. Irmão Isaac, por favor. Eu agradeço a todos vocês, viu? E todos os envolvidos também. Muito obrigada, irmãos. Irmã Elaine, irmã Emília. Deus abençoe a todos. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer. Naqueles momentos de dor, a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. A olhar naquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Naqueles momentos de dor,
Que maravilha, né? Jesus, ele vive, irmãos, ele reina. Ele foi morto, mas ele ressuscitou. Né? A Páscoa, né? E é por isso que nós estamos aqui para adorar o Senhor, porque ele nos amou de uma forma tão linda, de uma forma tão maravilhosa, que às vezes a gente não sabe nem como explicar como esse amor do nosso Senhor é tão grande por cada um de nós. Né? E é por isso que nós temos que vir para a casa do Senhor com alegria. Né? Vir para a casa do Senhor com alegria, adorar o Senhor com alegria. Às vezes vem as lutas, vem as batalhas, vem as guerras, mas isso aí passa, porque o Senhor, ele nos traz alegria. Né? E que nesta noite, irmão, vamos se alegrar. Né? E eu louvo a Deus porque a igreja está cheia, como a irmã disse. Eu achei que poderia ter menos pessoas, mas o Senhor, ele trouxe. Ele trouxe. Porque ele quer que o povo adore ele, que o povo busque em ele. Porque é só ele, irmão, que possa fazer algo pela vida de cada um de nós. Né? E neste momento também eu convido a nossa irmã Estela, que vai estar louvando ao Senhor. E neste momento, dos irmãos que trouxeram os seus dízimos, as suas ofertas, o Gazão Filaço está aqui, está com oportunidade para dizimar o Senhor. Com alegria, não por necessidade, mas porque Jesus, ele ama aquele que dá com alegria. Amém, irmãos? Se a igreja se coloca em pé também, vamos adorar o Senhor, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Eu não sei a maneira que você chegou até aqui, mas de uma coisa eu sei, que independente do que você tem passado, o mais importante é adorar o Senhor. Amém? Não importa a necessidade, a luta, a perca, mas que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Amém. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou.
A Deus seja toda a honra e toda a glória. Amém. Glória a Deus. Jesus é bom. Ele é maravilhoso. E a Bíblia fala que quem tem fôlego de vida, louve ao Senhor, né? Graças a Deus. E nós estamos aqui louvando ao Senhor, graças a Deus. E nesse momento eu gostaria de chamar as crianças de 3 até 8 anos para a salinha, para a gente fazer uma oração. Glória a Deus. Louvado é o teu nome, Senhor. Grande Deus, né? Mas a gente vai orar, tá? A gente vai orar pela vida de vocês e eu já passo o Marcelo. Pai, neste momento, eu venho te pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor abençoe, Pai, essas crianças, que o Senhor dirija, que o Senhor cuida, que o Senhor zela, que o Senhor o proteja de todo mal, Senhor, e que eles possam crescer cada dia, Pai, na graça e no conhecimento, e que o Senhor estenda as tuas mãos sobre eles, sobre a sua família, sobre a sua casa, porque, Pai, as crianças necessitam da tua mão poderosa, Pai, porque elas, Pai, são escolhidas de Deus, Pai, é maior no reino de Deus. Que o Senhor o abençoe, Pai, que o Senhor dê graça, que o Senhor opera, Pai, poderosamente, infinitamente, muito mais do que pedimos, do que pensamos ou do que nós imaginamos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, neste momento, eu também quero entregar, Pai, a vida do nosso Marcelo nas tuas mãos, Pai. Que neste momento, Pai, ele irá trazer a tua palavra, Pai. E eu creio, Pai, que o Senhor já colocaste no coração dele a palavra. E que nós possamos estar aqui para ouvir. Porque eu creio, Pai, que o Senhor tem algo a fazer. E eu creio, Pai querido, que o Senhor há de nos surpreender. Porque aonde o Senhor está, algo acontece. Aonde o Senhor chega, Pai, a cura também vem. As coisas são realizadas. E eu creio que o Senhor está neste lugar. E eu creio, Pai querido, que o Senhor fará coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Porque o trabalhar é teu e o operar é do Senhor. E agindo o Senhor, ninguém impedirá, Pai. Neste momento, nós te pedimos a tua bênção sobre ele e sobre a vida da igreja que vai estar ouvindo a tua palavra. Assim eu oro, já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Que paz, irmãos. Amém de verdade? Alguém ainda está triste? Abatido, desanimado? Alguém veio aqui hoje dizendo: se Deus não falar contigo, vai desistir, vai parar? Pois eu creio que a palavra de Deus não deixa com que a gente para. Quando nós pensamos em parar, em desistir, Deus traz uma palavra de ânimo, uma palavra de vigor para nossas vidas. Então alegra o teu coração, porque o Senhor tem falado desde o começo do culto. Nós viemos buscar as coisas do alto, não aqui na terra. Então nós temos que ter a alegria da salvação, o desejo da vinda de Jesus, porque esse é o propósito do cristianismo. Este mundo não tem mais nada para nos oferecer, ou melhor, nunca teve. Mas o Senhor tem promessa para a nossa vida. E o meu desejo é que esta palavra alcance e conforte o coração dos irmãos. Então quero convidar desde já os irmãos a abrir suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo, destinado aos romanos. Assim como naquela época havia cristãos desanimados, cristãos querendo parar, cristãos sem saber seu destino, sem saber a sua verdadeira identidade. Assim existe hoje nos nossos meios. Pessoas querendo parar,
Pessoas vivendo o cristianismo sem saber de fato o propósito. Pessoas atrás da igreja buscando bênçãos materiais. Pessoas buscando cura. Não que Deus não cura, que Deus não opera. Não que Deus não possa te trazer uma bênção. Tudo isso Ele pode e faz. Mas o propósito do cristianismo é apresentar a salvação que há em Cristo Jesus. Amém? E nós vamos ler o capítulo 5. Na carta de Paulo que escreveu aos Romanos, ele escreveu por volta de 55, 56 anos depois de Cristo. E o destino dessa carta é revelar plena salvação para os cristãos que se reuniam em vários lugares ali na igreja de Roma. A necessidade da revelação da justiça de Deus. Ou seja, Deus nos tornou justo através da sua justiça. É o ato de Deus no ser humano, que nunca foi justo, mas através de Jesus Cristo, Ele nos tornou justo diante de Deus. Os frutos fantásticos da fé. Nós, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, a necessidade a Ele, a esperança cheia de alegria, de ver a glória de Deus e a abençoada segurança em meio ao sofrimento e a esperança no Espírito Santo que habita onde? Na igreja. Quem que é a igreja? Sou eu e sou você. Por isso, quando você saiu da sua casa, o culto já começou. E não pensa você que decidiu estar aqui. Foi o Espírito Santo que sonda os nossos corações, que pegou na tua mão e te trouxe aqui. Talvez você queria até ficar assistindo uma televisão, deitado no conforto, mas Deus te trouxe aqui para você não desanimar. Para você não perder a esperança da salvação que há em Cristo Jesus. Não há em mim, não há no pastor, não há em líder nenhum, e sim em Cristo Jesus. O texto vai dizer assim, Romanos 5:1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça no qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos na própria tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu no seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderia ser pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado, irmãos, pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Qual ira que Paulo está falando? Do que nós temos que ser salvo? Eu quero ser salvo, mas do quê? Da ira de Deus. Um dia Deus vai derramar sua ira sobre este mundo. Os tempos estão se acabando e Deus prometeu derramar sua ira sobre os filhos da maldição, sobre aquele que blasfema o nome de Deus. Então o Senhor quer nos livrar desta ira. O que está acontecendo hoje, não se imagina o que vai acontecer quando Deus derramar sua ira sobre este mundo. Porque tudo aquilo aqui vai ser aniquilado. Vai ser uma nova Jerusalém. Não vai ter mais sofrimento, não vai ter dor. Mas antes a palavra de Deus precisa ser cumprida. Porque quando nós, logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Porque
Se nós, quando inimigo, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo traga sobre nós clareza sobre a sua palavra. E cada um de nós saímos aqui fortificado. Aquele que quer desistir, que não desista mais. Aquele que está vindo pela primeira vez, que volte. Aquele que experimenta do evangelho, que tenha mais sede. Sede de justiça. Sede de Deus. Porque quanto mais eu quero Deus, mais Deus eu tenho. Um dia lá tem pessoas que falam assim, eu não quero saber de Deus. Vai fazer o que no céu? Lá tudo é Deus. É Deus para lá, é os anjos louvando a Deus. É Deus, é Deus, é Deus. Então nós temos que se aproximar de Deus. Porque esse mundo não tem mais nada para nos oferecer. A verdadeira paz só temos em Cristo Jesus. Quanto tempo perdemos buscando conforto neste mundo, fazemos planos, planejamos viagens e toda vez falta algo. Irmão, isso só vai ser preenchido quando de fato nós entendemos que Cristo Jesus é quem nos traz a paz. É Cristo Jesus que nos dá o conforto da salvação. Este mundo não oferece mais nada, não temos nada. Construímos, trabalhamos, isso é bom, temos que fazer isso. Mas não depositar toda a nossa esperança no que conquistamos materiais. A Bíblia diz que maldito o homem que confia em outro homem. Ou melhor, maldito o homem que confia a si mesmo. O salmista vai dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou melhor, o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Deus está em primeiro lugar na nossa vida. O Evangelho tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Porque se nós temos a alegria da salvação, a esperança que há em Cristo Jesus, que nos levou até a Deus, nos reconciliou, nos justificou, nada mais nos falta. Assim como diz o salmista, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu olho para minha geladeira, ela está vazia, mas Senhor, glória a Deus. Eu fui para o meu emprego, fui mandado embora, mas Senhor, glória a Deus. Talvez nada está dando certo na sua vida, mas glória a Deus, porque você tem Jesus. Ele é o suficiente para nós. E Paulo está pregando justamente isso. Olha, irmãos, não desanima. Olha, irmão, tudo isso aí que você está ouvindo, não dê ouvido mais. A nossa esperança, ela está arraizada em Cristo. O Senhor morreu, mas Ele ressuscitou e Ele tem promessa para nós. Chega, é hora de mudar o nosso caminho, viver o verdadeiro evangelho, que nos leva a Cristo. Se você adentrar aqui atrás de bênção, irmão, você vai sair vazio, como muitos outros, como talvez nós já fizemos, ou talvez por um descuido vamos fazer. Mas o Senhor é bondoso para conosco. Ele tem suprido todas as nossas necessidades. Ou alguma coisa está te faltando? Alguma coisa tem te faltado, irmão? Por maior que seja a nossa tribulação, o Senhor sempre chega na hora. O Senhor sempre traz uma providência nos surpreendendo. Talvez Ele deixe ali por último minuto. E talvez a gente não entenda o que está acontecendo neste momento. Mas o importante é saber que Cristo Jesus foi quem nos justificou diante de Deus. A paz que Paulo está descrevendo não é essa paz que o mundo poderia nos dar. Não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. E a paciência, perseverança. E a perseverança aumenta a nossa fé.
Irmão, essa tribulação não é aquela do seu cartão que está estourado. Isso é má administração mesmo. Não é do seu carro que vive quebrando, que você põe a culpa no Satanás. Isso daí é falta de cuidado. Isso não é tribulação. Paulo está dizendo, olha, é a perseguição do cristão. Por causa do meu nome vocês serão perseguidos. Não é por causa dos mal feitos que você tem, da sua má administração com a sua renda. E aí o irmão chega, ó, irmão, estou passando uma prova, meu cartão está estourado. É claro, irmão, você gastou sem poder. Tá certo que tem hora que não tem para onde correr. Mas a maioria das vezes é erro nosso, é má administração nossa. A cobiça dos nossos olhos foram maior do que aquilo que nós temos. Porque aquilo que nós temos, como eu digo, é suficiente para nós no dia de hoje. Jesus disse na oração, pão nosso de cada dia. Ei, é cada dia o pão nosso. Jesus está dizendo assim, ó, nada vai te faltar. Todo dia eu chego com a providência na tua casa. Todo dia eu chego e te dou aquilo que está faltando, mas nunca vai haver em abundância. Deus não é suficiente? Ou não? Está te faltando algo que Deus ainda não te deu? Tem algo mais valioso do que a salvação? Do que a alegria de saber que não se acaba aqui? Que este momento passa, mas que continuamos na glória de Deus? Tem coisa mais saborosa na vida do que gozar das alegrias da salvação com Cristo Jesus? Para mim não tem, irmãos. Para mim o que tem que ser suficiente é estar na presença de Deus. É saber que Deus um dia vai nos buscar lavado e remido no teu sangue. Então, enquanto nós estivermos presos neste mundo, arraigado, plantado, indeciso com o evangelho, nós vamos viver uma vida frustrada. Nós nunca vamos dar glória a Deus. Vamos viver reclamando. E reclamar, irmãos, é clamar duas vezes. Quanto mais você reclama, mais acontece. Reclamar, de repetir, clamar. Senhor, eu quero de novo. Senhor, eu quero de novo. Senhor, eu quero de novo. E tome, o irmão não aguenta. Porque tem 3 coisas que nos levam a Deus. Primeiro, a palavra. Segundo, a oração. E terceiro, a dor. São 3 coisas que nos aproximam de Deus. Palavra de Deus, a oração e a dor. Percebe, irmão? Quando você não lê a palavra, quando você não ora, na dor Deus te busca. No sofrimento Deus te busca. No sofrimento Deus te traz. Eu já escutei muito testemunho. Eu fui dessa forma. Sabe o que é isso? É o amor de Deus por nós. É o resgate. Aquilo que está perdido, Deus trouxe para perto. Louvado seja no Senhor. Aleluia, Deus. João 16:33. Olha o que Jesus disse. Disse eu essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão as aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Se eu falasse agora, vocês também vencerão, tinha um monte de glória a Deus. Tinha gente até pulando da cadeira. Mas Jesus está colocando sentimento aqui, ó. Tenham ânimo, a palavra de sentimento. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, irmãos. E ponto. Foi Ele que venceu o mundo. E como eu vou vencer? Quando eu estou nele. Talvez se eu gritasse aqui, falasse assim, vocês também vencerão, porque vocês são mais vencedores do que Cristo Jesus, porque vocês vão vencer, e assim, teria um monte de glória a Deus. Mas é ponto, Jesus venceu o mundo. E nós venceremos quando estamos nele. Ele está falando assim, olha, eu, Cristo Jesus, eu sou suficiente. A minha paz te basta.
A minha graça te basta. É isso que eu tenho para te oferecer. Vocês vão continuar sendo perseguidos pelos malfeitores. Jesus está falando, eu venci o mundo. Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto no seu jejum. Ele venceu Satanás através da palavra e da oração. Satanás falou assim, faz com que essa pedra transforme em pão. Jesus podia fazer. Mas Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus venceu o mundo. E nós só venceremos quando estamos arraigados em Cristo Jesus. Porque Ele é suficiente, Ele é nosso Salvador, Ele é a nossa esperança, é o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Jesus estava conversando com Pedro. Pedro, o que estão falando de mim por aí, Pedro? Pedro está falando assim, ó. Uns dizem que você é profeta. Jesus está pouco preocupado com o que estão falando dele. Tem um monte de gente falando mal de Jesus por aí. Tem um monte de gente falando que a palavra de Deus é mentira. Um livro que foi escrito no longo de mais de 1500 anos, pessoas diferentes, línguas diferentes, épocas diferentes, costumes diferentes, não tem nenhuma contradição. Mas assim mesmo as pessoas querem falar mal de Jesus. Mas Jesus olha para Pedro e fala assim, ó, Pedro, e tu, o que dizes que eu sou? E Pedro fala assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E eu faço a pergunta para os irmãos, quem Cristo é para você? O que Cristo é para você? É só na hora da sua angústia que você precisa dele? Ele é aquele que te socorre no último minuto somente? Cristo é a nossa suficiência. Cristo é tudo aquilo que nós temos. Porque foi na cruz do Calvário que Ele nos tornou justo, justificado diante de Deus. Aquilo que não tinha vida passou a viver por causa de Cristo Jesus. Então não se importa com o que fala de Jesus por aí. Jesus quer saber o que você pensa dele. O que você está fazendo com ele. E Jesus disse assim, Pedro, sob esta palavra edificarei a minha igreja. Louvado seja Deus. O verdadeiro significado da paz é a confiança, a esperança, a paciência, a alegria que está no nome de Jesus. Irmãos, espera aí, ó. Eu pensei por muitas vezes que o homem era o centro da Bíblia. Mas quando nós conhecemos a Cristo, eu vejo que a Bíblia fala muito menos de nós e mais de Jesus. Porque quando nós escutamos as pregações de ego para nossa alma, de financeira, e você é vencedor, e você vai vencer, e você é isso, e você é mais, isso enche o nosso ego. Mas a Bíblia não fala de nós. A Bíblia só fala de Cristo. Quando a Bíblia fala do homem, o apóstolo fala assim, ó, que ele é um miserável homem que eu sou. Quando a Bíblia fala de nós, ela nos chama de miserável. A não ser Cristo que te chama de amigo. Judas ia trair Jesus. O que Jesus fez? Chamou de amigo. Pedro negou Jesus. O que Jesus fez? Foi atrás de Pedro. Perdoou Pedro. Então a Bíblia fala muito mais de Cristo e menos de nós. Quando José foi preso, não foi? Foi vendido por quem? Pelos seus irmãos. Foi jogado numa cisterna. Foi feito escravo. Virou funcionário de Faraó. Depois foi preso. Depois Deus revelou um sonho a ele. E aonde José sentou? Na mesa do homem mais poderoso. Não está falando de José, não. Está falando de Jesus, porque quem traiu Jesus? Foi o seu irmão.
Quem foi preso? Foi Jesus. Quem foi açoitado? Foi Jesus. E aonde Jesus está sentado? À direita de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde há de vir julgar quem? Os vivos e os mortos. Quando Abraão, Deus disse assim: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e leva no monte para sacrificar. Aí tem gente que fala assim: você tem que dar o teu Isaac para Deus. Você tem que dar o teu Isaac para Deus. Você tem que sacrificar o teu Isaac para Deus. Que Isaac nós temos para dar para Deus? O que nós temos para oferecer para Deus? A não ser a nossa adoração, a nossa gratidão pelo seu sangue derramado na cruz. E mal isso fazemos. Deus está fazendo assim: olha, na hora que Isaac foi imolar o menino, Deus disse: para, olha para o lado. Quem que tinha lá? Um cordeiro. Irmão, quem que é o cordeiro, irmãos? A Bíblia está fazendo a tipificação de Jesus. Ali não era Abraão, não era Isaac, não estava falando disso, estava falando de Jesus. Foi o cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando o homem caiu no Adão, o Adão caiu no jardim do Éden. O homem não tinha paz. Deus visitava Adão todos os dias, no fim da sua tarde. Não era assim? E Adão pecou. O que Deus fez? Vestiu ele com pele de cordeiro. Quem que é o cordeiro, irmãos? É o Cristo que morreu por mim e por você. É o Cristo que foi sacrificado na cruz do Calvário. Então a Bíblia está falando muito mais de Jesus e menos de nós. Mas isso daí não enche o nosso ego. Mas eu me glorio porque eu sei que Jesus é o centro da nossa vida. Tudo isso foi feito por causa dele, e sem ele nada do que foi feito tinha sido feito. Quando nós entendemos que Cristo está no centro da nossa vida, que ele é suficiente para nós, que a nossa esperança tem que estar nele, aí sim nós vamos encontrar a verdadeira paz. Porque nós passamos a acreditar num único Cristo, num único Redentor, num único Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus. Romanos diz assim, ó: por um só homem entrou o pecado no mundo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todo homem, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aquele homem que tinha a presença de Deus todas as tardes no jardim, que não te faltava nada. Aquele homem que passeava com Deus, o Adão. Hoje Deus fala assim, ó: você está expulso do paraíso. A porta do paraíso foi fechada. Os nossos irmãos antepassados, nós fomos separados de Deus. Naquele momento nós morremos. Destituído da glória de Deus. O homem não tinha mais salvação. Nós estávamos mortos aonde? Nossos delitos e pecados. Distante de Deus. Sem esperança. Mas Cristo Jesus nos resgatou do lamaçal do pecado. Aquilo que estava morto agora vive. Quando o irmão está pregando, que senta o irmão aqui, ó. E vem o louvor, e vem a palavra. E o irmão está ali, ó, e o Espírito Santo trabalhando. O irmão está morto, espiritualmente. E a pregação da palavra, nós não percebemos, mas os autores aos Hebreus dizem que é uma faca de 2 gumes, que ela entra. Aonde eu não consigo entrar, aonde você não consiga entrar, aonde a minha palavra, o meu consolo não entra.
Mas a palavra de Deus entra lá dentro, e aquilo que está morto tem vida. Quando Lázaro morreu, ele disse: sai para fora, porque aí tem vida. Porque aonde Deus toca, tem vida. E eu quero profetizar, se tem alguém aqui morto hoje, que volta a ter vida. Porque aquilo que é morto hoje passa a viver, no nome de Jesus. Éramos todos separados de Deus, brigando contra Deus. Mas Deus enviou o teu único filho, para todos que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que você ainda está pedindo o teu carro, a tua casa, se Deus está te oferecendo uma vida eterna, onde não tem sofrimento, dor, angústia, tristeza, onde as coisas velhas se passaram e se fez tudo novo? Por que ainda buscamos a alegria neste mundo? Por que ainda nos frustramos com as palavras das pessoas? Com palavras malditas que jogadas em cima de nós? Por que ainda estamos preocupados com o que achamos de nós? Se sabemos que Cristo nos resgatou, que Cristo nos deu veste nova. E aí a pergunta, por que ainda há esse sentimento na nossa vida? Por que ainda estamos desanimados, tristes? Porque ainda estamos neste mundo, irmãos. E se estamos nesse mundo, nós estamos sujeitos às coisas desse mundo. Mas Tiago diz assim: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Deus não está te blindando, não. Ele está te dando capacidade mental através do Espírito Santo para você resistir o pecado. Aquilo que pecava, agora ele não peca mais. Aquilo que mentia, agora ele não peca mais, porque ele nasceu de novo. O apóstolo Paulo, no capítulo 7, ele faz a analogia do casamento. Ele diz assim: estando a sua mulher casada a seu esposo, se ela contrair nova núpcia, ela comete adultério. Mas se ele morrer, ela fica livre e desimpedida para contrair outras núpcias. Quando nós morremos para o mundo, nós contraímos nova núpcia com Jesus. Porque ele é o noivo, nós somos a noiva. Se ele é o noivo, logo nós somos a noiva. Se eu estou ainda flertando com o mundo, ou seja, eu estou traindo o meu noivo. Se eu ainda estou com um pé no mundo e um pé na igreja, eu estou cometendo adultério. Ou seja, eu estou traindo o noivo. E você acha que o noivo vai vir buscar uma noiva que trai ele? Uma noiva que não é fiel? Você ainda acha que Deus vai vir buscar aquele que mente? Aquele que rouba? Aquele que no domingo está na igreja, mas na segunda está na roda de samba? Se esse não morrer para o mundo, vai ficar no mundo. Se esse não morrer para o mundo e nascer para Cristo, ele vai ficar. Porque quando nós batizamos, irmão, é um ato simbólico externando o que aconteceu aqui dentro. Ou seja, eu estou mostrando para o mundo. A palavra batizado significa sepultamento. Ou seja, eu estou sendo sepultado por imersão. Quando eu levanto, eu sou um novo homem. A velha criatura morreu. A velha criatura, ela ainda existe. Mas hoje eu tenho poder sobre ela. Porque o Espírito Santo que habita em mim é mais forte do que ela. Você já viu falar crente ficar endemoniado? Não pode um cristão ficar endemoniado. Por que é ficar endemoniado? É um demônio que se imposta da vida da pessoa. Ou seja, quando nós aceitamos Jesus e passar a habitar o Espírito Santo dentro de nós, você imagina o espírito maligno: ei, dá licença que agora é minha vez? Não tem mais vez. Uma vez nascido de novo,
tudo se faz novo, vivemos um processo de santificação, somos separados por Deus, santificado cada dia mais. Eu não estou dizendo que nós vamos parar de pecar não, mas vai haver o arrependimento na nossa vida. Por que Judas não foi pedir perdão para Jesus quando traiu? Porque não teve o arrependimento, talvez o remorso que levou ao suicídio. Mas Pedro falou assim, não, tem o Senhor, eu preciso pedir perdão. Pedro voltou e pediu perdão. Esse é o sentido do evangelho. Você errar, mas reconhecer que errou. Porque o Espírito Santo faz isso na nossa pessoa todos os dias. Ele fica ali remoendo, enquanto você não faz, enquanto você não pede o perdão, ou enquanto você não perdoa, que é mais difícil do que pedir perdão. Porque dizem que quando nós não perdoamos, é um veneno que eu tomo e quero que o outro morra. Aquilo vai corroendo. E uma pessoa que o Espírito Santo habita, ela jamais vai deixar de perdoar alguém. Porque é o Espírito Santo que convence da justiça e do pecado. É o Espírito Santo que guia as nossas vidas, os nossos pensamentos, aquilo que nós assistimos, aquilo que nós pensamos, as nossas decisões são guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Porque quem morreu foi Cristo Jesus. Não foi um homem qualquer. Foi Cristo Jesus que teve na nossa pele, se despiu da sua glória, viveu como um homem 33 anos, passou por situações piores do que a nossa, e assim mesmo ele não pecou. Porque para morrer por nós tinha que ser um sacrifício sem mácula. E não se achou pecado em Jesus. Não se achou nada errado em Jesus. Ele resistiu toda a tentação deste mundo, por amor a mim e a você. Para que um dia nós possamos morar com Ele. Essa é a obra redentora de Jesus Cristo. Não é à toa. E a pergunta que fica é: quem vale mais? O Adão que pecou? O homem Adão? Ou a redenção, a justificação de Cristo Jesus na tua vida? Qual que sobressai na tua vida? O Adão que pecou? Que todos nós herdamos esse pecado? Ou a justificação de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário? Se fez maldito, porque maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro, pelas nossas transgressões. E aí nós viemos triste, abalados, abatido, sem esperança. Pois eu quero dizer para você nessa noite, se você se firmar em Cristo Jesus, como uma árvore plantada no ribeiro, você nunca mais vai ter necessidade. A tristeza nunca mais vai bater na tua porta. Porque toda vez que você fala assim, está me faltando algo, você fala assim, não, eu tenho Jesus. Toda vez que você fala assim, hoje eu não quero mais saber de Cristo. Toda vez que você fala assim, eu não quero mais saber do Evangelho, eu não quero mais saber da igreja, aqueles irmãos, aquele pastor, aquele irmão que falou mal de mim, você vai falar assim, eu tenho Cristo Jesus. Porque Ele fez uma obra redentora na minha vida. Eu estava morto em meus delitos e pecados, e Ele pegou pela mão e me levantou, e hoje eu vivo, porque meu Cristo quer. O apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, ele está falando assim, ó, não é mais pela lei, é pela graça. Se eu estou na graça, então a lei não vale? Sim, vale. Como que eu sei que é pecado se não a lei? Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde a lei reinou, hoje a graça reina. Então você é livre, você é tão livre que você decide vir aqui. Tem pessoas que falam assim, você é preso, você tem que estar no culto, você tem que ser certinho. Não, irmão, nós somos tão livres, mas tão livres que eu escolho não beber mais.
Eu escolho não usar droga mais. Eu escolho não mentir mais. Eu escolho por Jesus. Eu escolho as músicas que eu ouço. Escravo é aqueles que estão no mundo. Aqueles que ainda não receberam Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aquele que ainda não entregou a sua vida para Cristo Jesus. Esse sim é escravo do pecado. Esse sim ainda está morto. Esse sim ainda não enxerga. Mas pela graça de Deus. Porque Deus amou o mundo, que deu Jesus para que morresse por nós. E ele disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. E todo aquele que crê será salvo. Não é alguns. Porque se fosse alguns, eu estaria mentindo. E Deus não mente. É todos, aquele que crê. Romanos 10:9 vai dizer: todo aquele que crê e proferir com a tua boca que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos será salvo. É pela fé. É pela graça, é pela obra de Jesus. Essa é a nossa esperança da salvação. É isso que nos traz renovo na nossa vida. É isso que nos faz suportar as tribulações, as tentações deste mundo. Jesus disse assim, ó: se possível, Deus, afasta de mim esse cálice. Eram os nossos pecados pesando nas costas de Jesus. Jesus está por amor a nós, ele falou assim: eu vou me entregar, se possível. Mas a palavra de Deus não volta atrás. E o Senhor foi até o último momento. E ainda antes de ser crucificado, ainda salvou o ladrão que aceitou ele na cruz. 2 ladrões condenados à morte. Um aceitou e o outro ainda blasfemou. Tem 2 caminhos, irmãos. A Bíblia diz que um é a porta larga e a outra é a porta estreita. E a porta larga é o que muitos passarão por ela. E a porta estreita é que poucos conseguirão passar. Porque a porta larga é fácil, a porta estreita é difícil. 2 caminhos. Um a desgraça, a morte eterna, e o outro a vida, ao gozo do Senhor. Jesus vai dizer: entra, meu servo fiel. Entra no gozo do Senhor. E do outro lado vai ter larvas de fogo. O bicho come de dia e de noite. A chama não se apaga. E aí nós vamos trocar uma vida eterna por uma vida passageira. Por um prato de manjar que Satanás nos oferece. Sabendo do teu ponto fraco, você ainda vai trocar uma vida de gozo, uma eternidade no nome de Jesus, um trabalho digno que nós vamos ter na presença de Deus, por um prato de manjar, por umas poucas moedas. Judas ainda pegou umas moedas. Nós traímos Jesus por nada. Por uma rodinha de samba. Eu nem vou falar o restante. Judas ainda pegou um bom dinheiro. Não serviu de nada. Você está vendo o caminho. Mas nós temos a oportunidade de, através da palavra de Deus, se reconciliar com Jesus e participar da sua fé. Acreditar que a obra que ele fez, que ele ainda está fazendo e ele está aperfeiçoando através do seu resgate. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que há em Cristo Jesus. Mas já que a separação nos tirou do caminho, veio um segundo homem, a saber, Jesus, que nos deu um novo caminho, que nos traz a paz. Jesus disse a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não há caminho, há beco. Não há caminho, há atalho. Só existe um caminho, que é Cristo Jesus. Se você quer chegar a Deus, tem que ser através de Cristo Jesus. Ele diz que Ele é a verdade. Ele diz que Ele é a vida. O que Jesus fez? Nos deu vida. E vida em abundância, porque aquele que morreu hoje está vivo. É a vida derramada através do Espírito Santo. Aquele que nos tirou, aquele que nos resgatou. Aquele que tirou nós da mão do maligno e nos aproximou de Deus. Aquele que nos ligou a Deus. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. Ou seja, não tem mais separação. Dentro do teu quarto você ajoelha e ora. Antigamente você tinha que pedir uma vez por ano para poder ser perdoado. Hoje você entra no teu quarto e ora em segredo, e em segredo o Senhor te recompensará. Mas precisa haver arrependimento. Precisa haver seriedade. Precisa haver compromisso. Precisa haver relacionamento com Deus. Deus não te cobra nada, nada. Você não ajuda Ele na salvação. Não adianta dar uma forcinha. Não adianta subir as escadas de joelho. Não adianta acender vela. Não adianta pôr a ferradura atrás da porta. Não adianta usar a pulseirinha. Nada disso adianta. O que adianta é você aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. O véu do templo se rasgou. De cima para baixo, não foi de baixo para cima. A salvação vem de Deus para o homem. Não é do homem para Deus. Não sou eu que levanto e falo, Deus, eu quero. É o Espírito Santo que sonda os nossos corações e nos leva ao arrependimento. É o Espírito Santo que pega pela tua mão. É o Espírito Santo que te visitou no teu quarto. É o Espírito Santo que te visitou quando você estava dirigindo. Não sou eu, não é a minha pregação, é a palavra de Deus. Não é as minhas obras, e sim a graça de Deus. O apóstolo Paulo está falando assim, ó, não é a tua obra, é a graça de Deus na tua vida. Entenda isso e viva feliz. Porque nós temos esperança. Foi para isso que Cristo nos resgatou. João 14 diz assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não teria dito. E eu vou para o Pai. E quando eu for, eu vou preparar moradas. Ele está falando para mim e para você essa promessa, essa bênção que eu entrego na tua mão hoje. É essa promessa que Deus manda eu te dizer nesta noite. Porque tem morada na casa do Pai. Ele foi na nossa frente preparar lugar. Ele disse para os seus discípulos, vocês não entenderão ainda. Vocês não podem compreender ainda. Mas um dia vocês compreenderão. Porque eu estou indo preparar a morada, e não é qualquer morada não, irmãos. É morada eterna, é vida eterna que o Senhor está prometendo para nós. Então desapega das coisas do mundo. Venceremos o mundo quando morremos para Ele. E nascemos para Cristo. E vivemos uma vida digna. Eu não estou falando de religião não, de domingo a domingo na igreja. Eu não estou falando de grupo de louvor. Eu não estou falando de pregadores. Eu não estou falando de hall, de igreja não. Eu estou falando de vida com Cristo. De testemunho. De ser igual a Eliseu. Onde ele passava, a sunamita disse assim, ó, ali vai um homem de Deus. Como que você identifica um bandido? Hoje, apesar que hoje está tudo de gravata, né? Mas enfim, antigamente era touca, óculos escuro. Então você falava, epa, ali eu estou com medo. Hoje está difícil identificar um cristão.
As pessoas andam de qualquer jeito. As meninas andam mostrando os peitos. Andam mostrando as coxas. Você não sabe mais se é cristão, se não é. Está perdendo a identidade. Se Deus não trouxer um renovo, vai se perdendo o que vai ser dessa juventude. O que essa juventude vai receber. Quando nós for para o lugar que o Pai preparou. Os nossos filhos, os nossos netos vão receber o quê? Então nós precisamos ser uma noiva digna do noivo. Esperar Cristo Jesus como se ele voltasse hoje. Um dia o rei Salomão saiu nas escondidas e ele viu uma moça pisando as uvas. E tinha 7 atalaias. E ela falou assim, ó, eles vão tocar trombeta porque o rei vai voltar. O rei vai vir. E ele vai vir buscar para escolher uma noiva. E aí o que chamou a atenção, porque ela pisava as uvas com uma roupa branca. E ali estava tudo limpinho. E ele falou assim, qual que é o segredo? Porque você está pisando em uvas. Era para sua roupa estar manchada. E ela fala assim, não é. É porque o meu Senhor está para vir. E toda vez que eu me sujo, eu vou no riacho e limpo. Deus é a água que nos limpa do nosso pecado. Deus vai vir buscar uma noiva limpa, remida, lavada no sangue de Jesus. Não adianta ficar de qualquer jeito. Porque quando o Senhor vir buscar, Ele não vai te reconhecer. Você vai até dizer, Senhor, eu preguei no Teu nome. Senhor, eu curei enfermos. Senhor, eu expulsei até demônio. Aí a parte dura. Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. E por que Ele não conhece? Porque praticais a iniquidade. Essa é a palavra mais dura que uma pessoa pode receber. Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Ele tinha até pegada de pastor. Ele tinha até pegada de cantor. Louvava que era uma beleza. Quando aquele homem abria a boca, era todo mundo curado. Mas ele não tinha vida com Jesus. Ele não tinha relacionamento com Jesus. As suas vestes não foram lavadas. De que vale tudo isso? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Trocar tudo aquilo que Deus tem nos prometido, através dessa palavra abençoadora, através dessa palavra que nos edifica, que renova, que traz conforto, que traz esperança, por 5 minutos de prazeres, por 5 moedas de prata. De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a tua salvação? O que vale é uma eternidade com Cristo, diante do Pai, que não poupou o seu único filho por amor a nós, que nos deu esperança, que nos proporcionou nascer de novo, nos deu um caminho, nos mostrou a verdade. E Ele só te pede, seja servo e fiel. 2 Timóteo 2,1 vai dizer, tu, pois, meu filho, fortificai-vos na graça que há em Cristo Jesus. Fortificai na graça que há em Cristo Jesus. É o nosso alimento, é o nosso pão de cada dia. Não tem outra forma. Eu vinha conversando com a minha esposa. A nossa vida espiritual é como a nossa vida física. Às vezes nem demos importância para o nosso arroz e feijão. Mas é isso que está nos mantendo de pé. Talvez os irmãos venham aqui culto a culto e falem assim, a palavra foi do mesmo jeito, o pastor pregou. O louvor foi do mesmo jeito, um dançava para um lado, o outro do mesmo jeito. Mas é isso que está nos mantendo de pé. É isso que está nos mantendo forte. É o nosso arroz e feijão de cada dia. O nosso pão, o nosso alimento. Mas nós só percebemos quando não tem. Quando a fome bate, a escassez. E que nós não sejamos fracos de espírito.
Sejamos fortes em Cristo Jesus, porque Ele nos salvou. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Andaram com Jesus, passearam com Jesus, mas aqueles que não viram e creram é bem-aventurado em Cristo Jesus. Romanos 6,5. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu por tempos dos ímpios, em tempos pelos ímpios. Só tem um caminho de paz. E eu quero finalizar deixando um texto de Isaías 53, capítulo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É tempo de reconhecer o que Jesus fez por nós. Lembra no povo do deserto? Deus não deixava faltar nada. E assim mesmo eles reclamavam. E assim mesmo eles reclamavam. Então é tempo de buscar o Senhor. A porta está fechando. O tempo da graça. Existe uma medida, um tempo certo. Um dia a graça vai se fechar. E aí não temos mais acesso a Jesus. Aquele que está esperando um cordeiro, não vai vir mais um cordeiro. O cordeiro já veio e morreu. Agora quem vai vir é um leão, rungindo, bravando. O cordeiro ficou. O cordeiro foi há 2000 anos atrás. Ele já foi morto. Por amor a mim e você. Agora é o leão que está vindo. Agora é o leão que está vindo. E aí resta saber se estamos com Cristo ou vamos ficar para a ira de Deus. Eu creio que através da palavra, do Espírito Santo que habita em nós e que sempre habitou desde quando aceitamos Jesus e que vai habitando, nos transformando a cada dia, nos aperfeiçoando através da sua palavra, da comunhão com os irmãos. Um dia todos nós estaremos na presença de Deus, felizes, sem tristeza, sem mágoa, porque essa obra não foi feita por mim, e sim por Jesus. Amém? Eu abençoo os irmãos com esta palavra. E tem algum aviso, irmãos? O irmão Renê está por aí? Não está aqui? Mas hoje quero informar que ele está fazendo 44 anos de casado. Eita glória, hein? 44 anos de casado. É uma vida inteira do lado de uma pessoa. O papo com a minha esposa em casa foi sobre o Brian, né, que estava casando hoje. E eu falei assim, hoje ele está deixando de ser solteiro. Porque a palavra solteiro é sou inteiro. Se ele já casou essa hora, ele não é mais inteiro. Ele é metade. E ela é a outra metade. Aí ele passa a ser um. E o segredo para viver os 44 anos, claro, está no amor. Mas é você entender que você não é mais inteiro. Que você foi dividido e a outra parte te completa. Que você faz a outra pessoa feliz. Não para ser feliz. Amém, irmãos? Então os irmãos, vamos orar por eles. Tem mais algum aviso, irmão? Não tem aviso? Então os irmãos ficam de pé. Vamos estar orando. Deus, uma vez mais eu quero agradecer, Senhor, pela Tua palavra, a presença de cada um que está aqui, Deus, neste culto. Que nós não saímos, Deus, de mão vazia, Senhor. Que esta palavra, meu Deus, venha durante a semana trabalhar no nosso coração, Senhor. Se alguém entrou triste, Deus, se alguém entrou aqui desanimado, dizendo que iria parar, Senhor, conforta ela, Deus, com a Tua palavra. Eu sei que o Senhor tem sondado desde a sua casa. Eu sei que o Senhor tem sondado, Deus, os nossos corações.
Por isso, Senhor, eu te peço, Senhor, acompanhe cada um de nós, Senhor, na nossa caminhada. Nos fortifica, Deus, ainda mais na Tua palavra, através de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário, Deus. Por isso, hoje eu quero agradecer por esta oportunidade, por estar na presença do meu Pai, porque agora eu não sou mais órfão, eu tenho um Pai. Eu tenho um Pai, meu papaizinho, Abba Pai, meu papaizinho. Eu tenho um Pai que cuida de mim, que cuida dos meus irmãos. Que nós possamos, Deus, ser fortificado, engrandecido através da Tua palavra. No nome de Jesus, se alguém entrou aqui enfermo, que saia, Deus, curado, na palavra do Teu nome. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai, a doce e rica consolação do Espírito Santo, seja e permaneça em cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém.